E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, que estejam com saúde, né? Para justamente a gente dar início a essa nossa jornada de resolução de questões aqui, né, no Fascículos Enem Habilidades, tá? Antes de mais nada, eu sei que você já deve ter assistido aos vídeos, você já deve ter, ao longo, né, dessas semanas, acompanhado o funcionamento desse maravilhoso projeto. A nossa intenção aqui não é fazer a resolução das questões por conta do tema, do conteúdo. E sim, a gente vai resolver as questões de acordo com a competência e a habilidade que estão vinculados a ela, tá? Então, essa é a nossa proposta. Como você bem sabe, dentro da produção das questões, da elaboração, né, dos itens do Enem, os elaboradores eles devem indicar qual a competência, qual a habilidade aquela questão ela está tratando. E aí, quando a gente começa a fazer a análise por habilidades, a gente começa a entender melhor o que a questão de fato deseja. Tudo bem? Vamos começar? Está preparado? Está preparada? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, moçada, trazendo para vocês, então, a habilidade de número 14 dentro da competência 4. Vamos começar pela competência 4? Olha só, ela diz assim: compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. Dentro dessa competência, a gente tem a habilidade 14, olha só. Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. Davis, quando eu observo essa habilidade, o que eu posso ter como conclusão, né? A gente pode pensar o seguinte: dentro dessa habilidade, nós vamos tratar do funcionamento, da fisiologia dos organismos. A gente não pode esquecer que nós estamos inseridos no ambiente e que o ambiente ele está constantemente, né, nos estimulando, está constantemente nos sensibilizando. E essa sensibilização, esse estímulo, ela é interpretada pelos seres vivos, gerando respostas adaptativas. A busca por um equilíbrio dentro dessas respostas é o que a gente chama de homeostase ou homeostasia. Imagina você que durante todo um dia você passa por diversas situações em que o seu metabolismo ele oscila. Você quando dorme ele está baixo, você quando acorda ele aumenta, você quando faz uma atividade física ele aumenta mais ainda, aí depois ao final do dia ele diminui e você dorme de novo. Para todas essas situações o seu corpo tem que buscar um ajuste. E a busca por esse ajuste é o que a gente chama de homeostase. Tudo bem? Tranquilo? A questão que eu selecionei, só lembrando que aqui a ideia é a gente resolver as questões dos exercícios propostos, né? A gente tem a seguinte, ó, o proposto 1. Observe só. Enem PPL. Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio, O2, no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, ou seja, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorre uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, HbO2, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Gente, deixa eu aproveitar para dizer uma coisa para vocês. Vocês estão percebendo que a gente tem aí uma equação química, sabemos que à esquerda da seta nós temos os reagentes e sabemos que à direita da seta nós temos o produto nesse caso, né? Se eu não me engano, eu posso estar falando de algo que pode ter sido consertado depois, mas se eu não me engano, no texto base não tem essa setinha indicando uma reação, tá bom? Caso não tenha, vamos imaginar a presença dela porque é um processo reacional, tá certo? Mas talvez o pessoal lá do time, né, de editoração de materiais aqui do Farias Brito e do FB Online tenham feito o devido ajuste, tá? Então, professor, eu estou tendo uma reação onde eu tenho Hb, que é um indicativo para hemoglobina. Aí a gente lembra que hemoglobina, moçada, é uma proteína de estrutura quaternária
e que apresenta-se ligado ao ferro. Professor, por que ela é uma proteína de estrutura quaternária? Porque ela tem na sua estrutura mais de um grupo polipeptídico, mais de uma cadeia polipeptídica, nesse caso são 4, com estruturas terciárias e ligadas ao íon ferro, tá? Justamente por esse íon ferro é que acontece a interação da hemoglobina com o gás oxigênio. Professor, quando o oxigênio ele reage com esse ferro, né, que ele é então captado pela hemoglobina pelo ferro, a hemoglobina ela sofre alguma modificação? Sofre. Ela fica vermelho vibrante, tá? A gente diz que o sangue que está rico em oxigênio, o sangue oxigenado, a gente padroniza como chamado sangue arterial, né? Apesar de que, né, nem sempre o sangue arterial ele circula dentro das artérias, né? A gente pode citar aquela situação da veia pulmonar que carrega sangue arterial e a gente pode citar aquela situação também da veia umbilical que carrega sangue arterial. Mas, voltando ao raciocínio, quando a gente tem um sangue rico em oxigênio, esse oxigênio ele vai reagir com a hemoglobina de dentro das hemácias e o sangue vai ficar vermelho vibrante. Já quando nós temos um sangue pobre em oxigênio, que é conhecido como sangue venoso, né, que também não necessariamente é um sangue que só percorre o nosso corpo pelas veias, há exceções, como é o caso da artéria umbilical, que carrega sangue da veia umbilical, né, e da artéria umbilical, e também da artéria e da veia pulmonar. No caso da artéria umbilical, ela vai carregar sangue venoso. Assim como a artéria pulmonar também carrega sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio e mais rico em gás carbônico. Por conta dessa baixa presença de oxigênio, a gente tem um sangue mais escuro. Professor, é por isso que os livros convencionam as imagens como dando a ideia do sangue arterial em vermelho e do sangue venoso em azul? Apesar do nosso sangue não ser azul, ele é mais escuro quando ele está pobre em oxigênio, tá? Depois de ter conversado isso com vocês, né, mostrando aí a equação da hemoglobina com o oxigênio formando a oxihemoglobina, tem um outro detalhe que eu gostaria de fazer aqui um comentário com vocês. A relação que existe entre a hemoglobina e o oxigênio, bem como a hemoglobina e o dióxido de carbono, que é o famoso CO2, é uma relação de instabilidade, ou seja, ela reage momentaneamente com esses gases, mas de maneira instável, tá? Agora, quando a gente tem a relação da hemoglobina com o monóxido de carbono, um gás que é liberado da combustão incompleta e especialmente dos combustíveis fósseis, aí a gente está falando de uma reação estável. Professor, então o que pode acontecer quando eu faço a inalação de uma grande concentração de monóxido de carbono, que, por exemplo, sai dos motores de aquecedores, sai dos motores veiculares? Bem, aí eu posso ter a formação do que nós chamamos de carboxihemoglobina, que quando em excesso, realmente pode levar o indivíduo até a morte, tá? Então, oxigênio e hemoglobina, oxihemoglobina. Oxigênio e dióxido de carbono, CO2, carbohemoglobina. Os dois, reações instáveis. Hemoglobina e monóxido de carbono, carboxihemoglobina, e aí uma reação estável. Tudo bem? Professor, coloque a gente agora aí no time, né? Coloque a gente aí agora em relação à questão. Ele fala da questão da apóxia, tá? Então imagine que você nas suas férias, né? Você aí já um profissional atuante na sua área, você um médico, você um odontólogo, você um veterinário, um biólogo, né? Um engenheiro, tá certo? Um advogado, um juiz, enfim. Um publicitário, tá certo? Um professor. Você então resolva fazer uma viagem no seu período de férias para a região dos Andes, tá? E aí, fazendo essa viagem, você está indo para um ambiente de grande altitude. Vocês, nas brilhantes aulas de física, né? Como vocês vão ter daqui a pouco com o nosso querido Arilo, vocês aprendem que se eu vou para um ambiente de maior altitude, o ar é rarefeito. Então, existe uma menor disponibilidade de oxigênio nesse ar. A pressão, a coluna de oxigênio aí, ela faz uma pressão menor sobre a gente.
Aí você fala assim, tá, professor, e qual vai ser a consequência? Se eu tenho uma menor disponibilidade de oxigênio nesse ar rarefeito, quando eu trago ar para os meus pulmões, a concentração de oxigênio é menor. Mas, professor, e como é que fica? O meu corpo precisa desse oxigênio. Pois é, uma adaptação que nós temos para esse caso, inicialmente, é aumentar a frequência respiratória. Então, você chegou, você saiu do aeroporto, você está em deslocamento para o hotel, você está ali no começo da sua chegada na cidade, você vai perceber que sua frequência respiratória está mais acelerada, tá? Agora, se você permanecer ali dias, semanas, meses, um processo adaptativo que a gente tem é aumentar a concentração de hemácias e, consequentemente, de hemoglobinas, tá? Existe, pessoal, um hormônio chamado EPO, que é a eritropoetina, que é sintetizada pelos rins, que estimula a hematopoiese, mais especificamente a eritropoiese. Davis, o que é hematopoiese? Seria o processo de formação dos glóbulos, né, ou das células sanguíneas. Quando eu falo da hematopoiese, eu estou me referindo, né, ao aumento das células sanguíneas. Quando eu falo em eritropoiese, é porque eu tenho uma produção maior dos eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Aumentando a concentração de glóbulos vermelhos, então, por mais que o ar seja rarefeito, se eu tenho mais hemoglobina, se eu tenho mais hemácias, eu consigo pegar um pouco mais dessa pequena parcela do oxigênio e chegar naquele ajuste, naquele homeostase ou homeostasia que eu falei no começo. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos passar para o comando da questão? Olha só. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa da... Bem, quando eu estava falando agora da sua viagem, né? O que eu disse? Que você foi para uma região de grande altitude e nessa região a gente tem o ar rarefeito. A pressão de oxigênio nesse local é menor. Então, dessa forma, a resposta aí é a letra D de dado. Tudo bem, professor? Então, é isso que eu tinha para aprender? Exatamente. Espero que vocês tenham compreendido e que vocês estejam aí com, né, caneta, papel, né, anotando essas informações. Lembrando que isso aqui depois vai ficar disponível para vocês. Vocês podem pegar todas essas informações que a gente conversou, um pouco sobre o sistema respiratório, um pouco sobre fisiologia da circulação, um pouco também sobre a parte referente ao próprio sistema endócrino. A gente juntou todas essas informações para poder tratar aqui. Beleza? Vamos seguir? Próxima questão é a questão P2, proposto 2. Também uma questão do Enem, claro. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, deserto, presente nos seres vivos dos grupos citados é o ou a. Bem, quando a gente pensa em deserto, e aí eu vou me arriscar um pouquinho, né, a trazer algumas informações que vocês aprendem nas brilhantes aulas de geografia, né, e aqui, pessoal, tanto dentro da organização educacional Farias Brito, como dentro do FB Online que vocês têm, né, o acesso. Lembrando, viu, moçada, é sempre importante que vocês sigam, né, o FB Online aí nas redes sociais, que você coloca lá online FB, tá? Você encontra, porque nós temos muitas coisas que são publicadas e nessa reta final a gente acaba publicando muitas dicas legais. Inclusive, eu deixo o convite para que vocês participem do simulado que nós vamos ter do FB Online, tá? E, inclusive, a gente tem aí a distribuição de alguns prêmios de acordo com a colocação que você tiver nesse simulado, né? E, claro, já que você vai estar no Instagram, já que você vai estar já com a mão na massa, faz o seguinte, segue também o @biolosa, tá? Que é o meu Instagram de resumos de biologia, feitos a partir de fotos tiradas das minhas lousas. Professor, então quer dizer que eu posso ter uma sensação mais clara de como seria uma aula sua dentro do Farias Brito, por exemplo? Pode. Por quê? Porque ao final das minhas aulas, eu tiro as fotos, né, das lousas
e dali a gente constrói resumos bem legais para vocês. Além disso, tem análises estatísticas, tem outras coisas. Tudo bem? Então, ó, segue lá. @online.fb e também Bioluz, tá bom? Vamos então para o que a questão nos pede? Olha só, quando a gente fala do bioma deserto, a gente está diante de um bioma que tem duas características marcantes. Uma baixíssima pluviosidade, então estou falando de um regime de chuvas muito pobre, tá? E a gente tem uma grande amplitude térmica. O que é isso? A gente tem dias muito quentes, chegando e ultrapassando os 40 graus, e a gente tem noites muito frias, com temperaturas até próximas a zero. Aí você fala, tá, professor, e aí? Principalmente por conta dos dias quentes e da baixa disponibilidade de água, os animais que eu vou encontrar nesse tipo de bioma, né, são animais que têm que apresentar estratégias para sobreviver aí. E se você observar, ele fala em roedores, que são mamíferos, fala em aves, fala em répteis e fala em artrópodes, tá? Primeira coisa que eu posso analisar em todos esses caras, eles vão ter uma pele seca, tá? Ou eles vão ter um revestimento corporal seco, já que nos artrópodes eu não falo em pele, eu falo em tegumento, tá? Impermeável. Eu já de cara posso descartar a presença aí de moluscos, a presença de anelídeos, a presença de anfíbios, que são caras que precisam ter o seu revestimento corporal úmido, né? Outro ponto importante está relacionado à economia de água na excreta, na excreção. Por quê, professor? Ora, porque se eles vivem numa região com baixa disponibilidade de água e elevadas temperaturas, eles têm uma forte tendência, por conta do calor, a urinar mais. Mas como eles ingerem pouca água, isso para eles poderia levar a uma desidratação severa. Então, que tipos de estratégias esses caras têm? Normalmente eles têm hábitos noturnos, tudo bem? E normalmente eles apresentam uma urina mais concentrada. Principalmente se eu pensar nas aves, nos répteis e nos roedores, eu estou falando aqui em animais que têm uma estratégia muito importante, que é a produção de um tipo de excreta nitrogenada chamado de ácido úrico. O ácido úrico é uma excreta que tem baixíssima toxicidade, então ela pode ser armazenada antes de ser eliminada, e principalmente ela tem uma relação de quase insolubilidade com a água. Então esses animais quando fazem, desculpe o termo, né, mas para ficar fácil, quando eles fazem xixi, a urina deles é uma pasta branca, tá? Ou seja, eles perdem muito pouca água, tá? Davis, então olha só, o que eu já entendi? Revestimento corporal impermeável é uma adaptação, ok? Hábitos noturnos para diminuir a transpiração é outra adaptação. Urina, né, com a perda mínima de água é outra adaptação. Tranquilo? E aí, professor, será que eu já vou conseguir responder essa questão? Bem, caso eu não tenha falado já a resposta, a gente vai discutir cada uma delas para ver onde é que está o erro e, claro, onde é que está o acerto, tá? Então, vamos lá. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos do grupo citado é, cuidado, hein? Tem que estar nos grupos citados. Em todos. Letra A. Existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme? Não. A gente só fala em glândulas sudoríparas, bem como em glândulas sebáceas, em mamíferos, né? Muito bem. B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada? Opa, você falou isso, professor. Vamos assinalar? Espera um pouquinho, olha a letra C. Desenvolvimento do embrião no interior de um ovo com casca? Isso vai acontecer em répteis e em aves, mas não acontece nos roedores e nem nos artrópodes. É importante lembrar que dentro do grupo dos mamíferos nós temos os mamíferos prototérios, ou também chamados de monotremados. Esses sim têm ovo com casca, mas não é o caso porque ele falou roedores, que são mamíferos placentários. D. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Isso está em mamíferos, roedores e em aves. Nós chamamos essa capacidade de homeotermia. Tudo bem?
Então, aves e mamíferos são animais endotérmicos, geram ao seu próprio calor fruto do seu metabolismo e são homeotérmicos porque conseguem manter a sua temperatura em equilíbrio. Então, não se aplica a todos. Respiração realizada por pulmões foliáceos. Os pulmões foliáceos a gente vai encontrar, né, apenas, né, aí no grupo dos artrópodes, tá? Então, isso não se aplica a todos, por isso que de fato a resposta é letra B de bola. Tranquilo? Tranquila essa questão? Massa, né? Passamos agora para a competência 4, habilidades 15. Olha só, dentro da competência 4, a gente já viu, a gente vai para a habilidade 15 que diz assim, ó. Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. Olha só que legal, pessoal. A gente vai analisar possíveis modelos ou situações experimentais que vão explicar, certo? Fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível. Então, pode ser em nível celular, pode ser o funcionamento de um órgão, pode ser o funcionamento de um sistema, beleza? Vamos nessa? Olha só a questão P4. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para o estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Moçada, essa questão vai bem em cima dessa nossa habilidade, né? A gente está diante aqui de uma situação experimental, onde ele está verificando o processo temporal. Então, a gente vai ter aqui, nesse gráfico, uma escala de tempo, e nessa escala de tempo ele quer saber o que acontece, tá? O passo a passo, desde a síntese até o endereçamento das proteínas que são produzidas e marcadas radioativamente, ou seja, ela tem aminoácidos radioativos marcados, tá? Então, professor, então vamos entender. Quando a gente fala de síntese proteica, a gente fala em ribossomos. A gente sabe que os ribossomos eles podem estar livres, né, no hialoplasma, ou eles podem estar presos no retículo endoplasmático rugoso. Porém, você aprendeu com seus brilhantes professores e professoras que quando a gente tem uma proteína que ela é destinada à exportação, ou seja, que ela vai ser secretada, essa proteína ela é sintetizada no retículo endoplasmático rugoso. Então, o nosso ponto de partida, o nosso start, é o retículo endoplasmático rugoso. Depois que essa proteína é sintetizada, depois que esse polipeptídeo cheio de aminoácidos marcados radioativamente é produzido, ele segue para o complexo golgiense. O complexo golgiense vai empacotar essas proteínas, vai ativar essas proteínas e depois ele vai guardar dentro de bolsas que nós chamamos de vesículas de secreção. Então, peraí, professor, no tempo 1, eu vou ter o retículo endoplasmático rugoso. No tempo 2, eu vou ter essas proteínas do complexo golgiense, correto? E no tempo 3, aí elas vão estar na vesícula de secreção, que vai se fundir à membrana plasmática, fazendo aí o processo de exocitose. Vamos dar uma olhadinha nisso no gráfico? Olha só. Olhando o gráfico agora, observe que ele mostra justamente esses 3 parâmetros para a gente observar, né? Detalhe, nós temos 5 tempos, né? Nós temos o tempo 1, que está representado em 5 minutos, o tempo 2, que representa 10 minutos, e o tempo 3, que representa 15 minutos. Então, qual dessas três barras, né, que é um gráfico de barras, quem deve estar com maior concentração de aminoácidos radioativos no tempo 1, que seria 5 minutos? Seria o retículo endoplasmático. Nesse caso, ele está representado por branco. Então, se você olhar, não, a gente já começa descartando a letra A, porque na letra A, o tempo 5, quem aparece em maior concentração são as vesículas de secreção. B, ok,
realmente, aliás, ok não, também está errado, né? Porque aparece o complexo golgiense, desculpa, tá? O C, ok, aí o C sim, né? É que eu estava olhando para o C e falei a letra B. O C, ok, a gente tem de fato o retículo endoplasmático como sendo aquele que tem maior quantidade, no tempo 1. O D está errado, porque ele mostra o complexo golgiense. E o E, ok. Então veja que numa primeira análise eu acabei descartando já quem? A letra A, a letra B, né? E a letra D. Vamos agora para o tempo 2, 10 minutos. Quem é que deve estar com maior concentração de aminoácidos radioativos? O complexo golgiense. Isso acontece na letra C, no tempo 2, 10 minutos? Sim. Isso acontece na letra D, no tempo 2, 10 minutos? Não. Então a minha resposta é a letra C de casa. Poxa, professor, parecia ser difícil essa questão, não vou mentir para você. Mas eu até que achei ela tranquila, né? Se você pensou assim, é sinal de que você está ficando cada vez mais afiado, pronto para encarar esse Enem de frente e arrebentar, não é verdade? Vamos seguir? P5, a gente já está encerrando a nossa participação. Olha só. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das cadeias hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente na fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, maior será a fluidez da membrana. Professor, eu estou lendo esse texto, professor, e eu estou vendo alguns termos aí um pouco difíceis ou técnicos, né? Como é que a gente pode interpretar? Ele está querendo dizer o seguinte: quando você analisa a bicamada fosfolipídica, né, a gente vai encontrar os fosfolipídios alinhados, formando duas camadas, e esses lipídios, esses fosfolipídios, eles têm um pequeno espaço entre eles, que isso faz com que a membrana ela tenha o que a gente chama de fluidez. Se esses fosfolipídios ficarem muito próximos, aí a membrana ela fica mais rígida. Tá? O que a gente não pode esquecer quando a gente pensa no fosfolipídio? A gente não pode esquecer que no fosfolipídio a gente tem uma cabeça polar, feita pelo grupo fosfato, que fica em contato com a água tanto fora da célula quanto dentro da célula, e no meio, ou melhor, abaixo desse grupo fosfato que a gente chama de cabeça, nós temos as duas caudas feitas de lipídios, de glicerídeos, né? Então, nós temos um lipídio composto ou complexo, feito de uma parte que é o grupo fosfato e pelas as caudas lipídicas. Nessas caudas lipídicas, eu vou encontrar um ácido graxo saturado, ou seja, com a sua cadeia carbônica somente fazendo ligações simples, e ele fica retinho, e eu vou ter um outro ácido graxo com a sua cadeia com um ponto de insaturação. E aí, por conta disso, ela fica tortinha assim. Essa pequena separação entre as duas caudas gera fluidez. Tranquilo? Vamos olhar o que a questão quer? Olha só. Representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio. Então, veja, ele mostra a cabeça polar, mostra as duas caudas hidrocarbônicas, que no caso são as duas caudas de ácidos graxos. Você vê que uma é saturada e que a outra tem uma insaturação, né? Essa dobrinha que ela faz aí na insaturação afasta um fosfolipídio do outro. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios indicados como as mostradas de 1 a 5. A gente vê que é apenas saturado e eles estão bem compactados. Em 2, a gente também vê o quê? Que são apenas saturados. Está mostrando como se os fosfolipídios das duas camadas estivessem conectados, enquanto que em 4 a gente vê que os fosfolipídios são saturados, mas entre eles tem um pequeno espaço. Então, Deis, a membrana 1 e a membrana 4, ela é bem compacta, não é? Ela então é bem rígida, tá? Se eu observo a membrana de número 3 e a membrana de número 4, eu vejo alguns fosfolipídios insaturados entre os saturados. Ela é mais fluida que a 1, né?
A2 e A4, melhor, desculpa, A3 e A4 são mais fluidas do que 1 e 5? Sim, tá? Mas é menos fluida do que a 2, porque a 2 eu vejo que todos os fosfolipídios, eles têm cadeia saturada e insaturada, né? E isso afasta mais esses caras, aumentando a fluidez. Vamos ver qual é o comando da questão? Olha só, qual das bicamadas lipídicas apresenta maior fluidez? Fácil, né? Quem é? A 2. Então, quem tem maior fluidez? 2. Depois seria quem, professor? Seria 3 e 5. No caso, 5 mais do que 3, porque os fosfolipídios das duas camadas estão desconectados. Depois, professor, aí seria 1 e 4, sendo que 4, também por eles estarem desconectados, é mais fluido que 1. Mas como ele quer a mais fluida, a resposta é a letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Eu acho que o meu tempo já deu, hein, Luquinhas? Hein, Fernando? Meu tempo acho que já se esgotou, né? Vamos conversar aqui? Será que dá tempo? Então, vou tentar fazer mais uma com vocês. Vamos lá. A gente tem mais uma questão que foi separada aqui, pessoal, que é a questão P7. Essa questão P7, ela traz uma outra situação também, né? Que é experimental, que trata aí da vida nos seus vários níveis, né? E ela diz assim: em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbias e uma alga verde filamentosa foi submetido à iluminação de uma fonte de luz representada pelo microespectro. Professor, antes de você seguir, só traduz aí para mim. Vocês estão vendo uma fita, né, se eu puder falar assim, e acima eu tenho bactérias aeróbias, tranquilo? Ou seja, eu tenho bactérias, moçada, que fazem a respiração celular aeróbica, elas usam oxigênio. Abaixo do filamento, a gente vai encontrar algas verdes, que são as famosas clorófitas. As algas verdes, sendo submetidas à luz, elas vão fazer o quê? Elas vão realizar a fotossíntese. A gente sabe que na fotossíntese, a planta, a alga, a cianobactéria, a bactéria do solo, né? Elas vão fazer um processo fotossintético convertendo matéria inorgânica, compostos inorgânicos, como é o caso do gás carbônico e da água, em um composto orgânico, que é a glicose, né, e outros compostos orgânicos derivados a partir da glicose, e liberando o gás oxigênio. Então, se eu tiver uma atividade fotossintética maior, mais intensa, eu vou ter uma maior liberação de gás oxigênio. Aí eu pergunto, se eu libero mais gás oxigênio, será que esse local vai ser mais ou menos atrativo para as bactérias aeróbicas? Pensou? Sua resposta foi mais? Então você acertou. Se eu tenho uma maior atividade fotossintética das algas, eu tenho uma maior liberação de oxigênio, que se torna um ambiente mais favorável para as bactérias aeróbicas. Então, professor, eu já estou percebendo o que a questão quer de mim, quer ver? Ele está mostrando a fita, embaixo ele está mostrando as algas, e eu estou vendo que as algas estão se multiplicando principalmente na região do vermelho. Quando a gente passa a luz branca pelo prisma, e você lembra das aulas de física, e também lembra lá, né, da capa do disco lá do Pink Floyd, a gente tem um processo de difração da luz. Nós temos o infravermelho, a luz visível e o ultravioleta, tá? Dentro da luz visível, a gente tem o vermelho, o amarelo, o verde, o azul, o anil, o violeta, né? Que são as cores aí desse espectro. Professor, mas e aí? Aí eu chamo sua atenção para um detalhe que é qual? Bem, quando eu fiz essa difração da luz, eu estou percebendo que as algas estão se multiplicando mais no comprimento de luz referente ao vermelho. E, consequentemente, elas estão liberando mais oxigênio que atrai as bactérias aeróbicas. Tudo bem? Após a explicação, o aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento. Ok. Aí vem a pergunta, vem o comando. Considerando a figura, a faixa do microespectro em que a alga possui maior faixa de realização de fotossíntese é fácil, né? Qual é o espectro aí de luz onde a gente está tendo maior atividade fotossintética? É aquele que está atraindo mais bactérias, né?
Por quê, professor? Porque se as bactérias são aeróbicas, elas vão consumir o oxigênio. Só que o oxigênio está sendo liberado pela atividade fotossintética da alga. Então, sendo assim, a cor é o vermelho, letra E de elefante. Pronto. Com isso, a gente consegue resolver todas as nossas questões programadas e, com isso, a gente encerra a nossa participação por aqui.